Você vai assistir agora mais uma mensagem franca e clara com o pastor Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do CEI Itaipu em Niterói e nós temos uma missão. A nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! Uhul! Glória a Deus! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você o de repente de Deus no vale de ossos secos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1 e 2. Palavras de Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Esses ossos, o Senhor explica lá, mais um pouquinho à frente para Ezequiel, verso 11. Ezequiel, esses ossos é a casa de Israel. Esses ossos representam o meu povo, que pecou, que se corrompeu e que eu entreguei na mão dos adversários. E eles agora estão chorando, dizendo: nós não temos terra, nós não temos mais alegria, nós não temos mais esperança. Mas o Senhor fala com Ezequiel o que ele iria fazer. E diante do quadro que Ezequiel estava vendo, parecia algo impossível. Talvez você chegou aqui vivendo o vale de ossos sequíssimos. A história que está diante de você, o quadro, a cena, te faz chorar. Tem gente que essa semana pensou em desistir. Disse: não dá mais para viver, não dá mais para continuar. As coisas estão complicadas. Parece a casa de Israel na Babilônia, reclamando e chorando, porque eles tinham perdido a bênção do Senhor. Mas escuta, o Deus que você serve, o Deus que tem uma aliança com você, é o Deus que não tarda com as suas promessas. E ainda que para muitos pareçam demorar, mas chega na hora certa e no tempo certo. Primeira coisa, Deus não é homem para mentir. Se Deus falou, vai acontecer. Deus não é filho do homem para se arrepender, porque filho do homem trata e depois volta atrás. Deus não é filho do homem. A palavra é clara: diria o Senhor, e não aconteceria o que ele disse, ou falaria o Senhor e não se cumpriria. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Ainda que diante dos seus olhos a cena pode até parecer um vale de ossos sequíssimos, mas você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui renovado, vivenciando já o seu milagre, porque hoje é dia de ressurreição. Hoje o que estava morto vai reviver, o que estava perdido vai virar a situação, o que não tinha mais jeito, Deus vai dar jeito, porque Deus é Deus e Deus é fiel. O profeta diz que foi o Espírito do Senhor, não foi Satanás, que levou o profeta a um lugar que ninguém queria ir. Imagina para quê? Para profetizar. Você já imaginou você encontrar um cara sozinho na rua falando: esse cara é doido. Na frente do espelho, está ensaiando para alguma coisa. Mas pior, imagina, num vale cheio de ossos sequíssimos, e um cara falando. Falei: esse cara perturbou, pirou. Mas não, eles tinham recebido uma ordem de Deus para falar onde não tinha ouvido. Falar para ossos? Mas quando a gente obedece o que Deus manda, Deus não é ilógico, Deus não é maluco, Deus sabe o que Ele fala. E quando a gente obedece o que Deus manda, o milagre acontece. Até rimou. Aí, Brunão, dá para fazer um hino. Quando a gente obedece, o milagre acontece. Porque quando Deus manda, Deus sabe o que mandou. E ele diz que o Espírito do Senhor veio e colocou ele no meio de um vale. Primeiro que vale não é lugar preferido. Todo mundo prefere um monte. Todo mundo quer estar no alto, pastora Amanda.
Ninguém quer estar embaixo. Ninguém quer estar no vale. Mas o profeta diz que Deus levou ele para o meio de um vale. E pior ainda, nesse vale, a visão que ele viu era vale cheio de ossos. E o Senhor diz: vem passar em volta deles. Ou seja, começou a caminhar com ele, é aqui, é ali. Ele começou a ver só ossos. Porque Deus leva o profeta para ver o vale? Porque viria um grande milagre. E tem gente que não valoriza o milagre porque esquece o que era antes, o quadro que era antes. Quando Deus fala para o profeta: vai olhar o lugar, é porque daqui a pouco o cenário muda. Levanta a mão que eu vou profetizar. O cenário vai mudar. Você não verá mais vale de ossos secos. Você verá um grande exército pronto para guerrear e para vencer. Você verá coisas novas do que Deus já tem preparado, porque quando Deus leva o profeta àquele lugar, Deus já tinha um final da história. Existem coisas que você não sabe, mas que Deus já sabe. Existem coisas que você não conhece, mas Deus já preparou. E se prepare, porque a história não vai terminar em derrota, a história não vai terminar em perda, não vai terminar em vergonha, a história vai terminar em glória para o nome do Eterno. Aleluia, 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 aleluia. E Deus faz o profeta passear. E a declaração que ele tem, ele diz: estavam sequíssimos. Primeiro ele diz que era um vale de ossos, mas quando ele começa a caminhar, ele vê que não era simplesmente ossos secos, eram sequíssimos. Sabe o que isso representa? Que eram mortos que estavam ali há muito tempo. Alguns historiadores dizem que foi um campo de batalha, onde o povo de Deus perdeu a guerra, e não sobrou um sequer, e não teve um para pelo menos sepultar. Ficaram todos expostos ao sereno, à chuva, ao sol, ao vento, foram se definhando, se decompondo, e agora já não tinha carne, só tinha osso, e era osso sequíssimo. Sabe o que o profeta viu? Uma profunda derrota, mas é no lugar onde aconteceu a derrota, é no lugar onde aconteceu a perda, é no lugar onde já não existe mais a esperança, que Deus entra para trazer a esperança, que Deus entra para trazer o brado de vitória. E onde tinha ossos sequíssimos, Deus vai trazer vida, Deus vai trazer solução. Creia nessa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. E depois que ele vê tudo, sabia o que estava diante dele, o verso 3 vai dizer que o Senhor pergunta: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Olha a pergunta para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Alguém diria: esses ossos? Esses? Mas é que Ezequiel não diz isso. Ezequiel diz: é o teu querer. Humanamente não, mas diante de um Deus que tudo pode, tudo é possível. Qual é a situação que te faz chorar? Qual é a situação que rouba o teu sono? Por que você anda cabisbaixo? Por que você tem andado deprimido, deprimida? O que te faz vergonha hoje? Deus já está perguntando: você acredita que eu posso mudar essa situação? Talvez alguém está aqui em nosso meio, quem sabe, participando desse programa de televisão, desse programa de rádio, ou pelas redes sociais, dizendo: o meu casamento morreu, já era. E Deus já está perguntando: você acredita que o seu casamento pode reviver? Alguém diria: como, Senhor? Meu marido ou minha esposa foi embora. Meu marido e minha esposa, eu nem sei onde está. Pastor, não tem como Deus restaurar o meu casamento, porque a situação complicou, virou vergonha. Nós já até estamos divorciados. Mas Deus não está perguntando o que aconteceu. Deus está te perguntando o que você acredita que pode acontecer. Deus não está lembrando o passado, Deus está te trazendo o futuro. Qual é o seu futuro? Você pode acreditar?
você ainda tem condição de dizer, eu creio no Deus que eu sirvo? Será que em meio a tanta guerra, em meio a tanta luta, você está disposto a não abrir mão da sua fé, a acreditar no Deus que disse, eu posso mudar essa situação, eu posso mudar essa história? Talvez alguns entraram aqui, ou quem sabe assistindo pelas redes sociais, dizendo, minha empresa já era. Não tem como, os credores estão em cima. Não tem mais jeito de recuperar. Mas Deus está te perguntando, essa empresa pode reviver? Alguém que deu um diagnóstico médico dizendo, a junta médica trouxe a última notícia. Não tem mais jeito. E Deus já está perguntando, você acredita que eu posso trazer saúde para você? Nós temos aqui uma irmã, Elisângela, que está aqui conosco, que gravou um testemunho lindo, que vai ser exibido na semana que vem, de um diagnóstico médico que a família toda sabia, preparada. Se durar muito, 1 semestre. Se durar muito. Fica de pé, irmã Elisângela. Está viva, saudável. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Deus falou, Elisângela, você pode reviver? E ela disse, sim, Senhor, eu posso reviver pela força do teu poder. Eu posso reviver debaixo da palavra de autoridade que vem do Senhor. 2 anos se passaram, os médicos não entendem, e cada vez mais saudável, cada vez mais sorridente, vindo à igreja, à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus já está perguntando, filho do homem, você acredita que esses ossos podem reviver? A resposta é sua, é daquilo que você acredita. Aleluia. Tem hora, pastor Antônio Dávila, que eu fico me perguntando, que Deus lindo é esse, que nos dá o direito de escolha. A vida e a morte estão debaixo da sua escolha, no poder da sua língua. Tem gente dizendo, vai morrer, e vai morrer mesmo. Tem gente dizendo, vai viver, e vai viver mesmo. Porque aquilo que você fala determina quem você é. Aquilo que você fala expõe onde está a sua confiança. É aquilo que você bota para fora, que sai do seu coração, que libera a vida que você quer viver. É por isso que eu declarei, essa igreja estará cheia de pessoas outra vez, e eu estou vendo porque eu profetizei, eu acreditei, e o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia. Filho do homem, porventura esses ossos viverão? E ele diz, tu o sabes. É aquilo que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor determinar. A minha palavra para você, em vez de duvidar, decida crer. Em vez de duvidar, acredita na promessa. Em vez de ouvir os derrotados dizendo, não tem mais jeito, será que você não está vendo? Se fosse ossos com carne, quem sabe? Mas são ossos e sequíssimos. E pior ainda, ossos misturados. Porque no momento em que o profeta começa a liberar a palavra, a Bíblia vai dizer que houve um grande reboliço. Levanta a mão, vem palavra profética para você. Nós estamos debaixo de céus proféticos. Se prepare para um grande reboliço. Deus vai fazer um reboliço. Tem osso que está longe, Deus vai trazer para perto. Tem fragmento que você não tem nem notícia, que você pensou que já morreu, e Deus está dizendo, não, eu vou trazer para perto. Existem partes que você já nem escuta mais falar, e Deus já está dizendo, eu farei um reboliço, e o que estava longe vai voltar, o que estava perdido será achado, e o que estava morto vai reviver. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu o sabes, Senhor. Então o Senhor me disse, verso 4, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes,
ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Infelizmente, pastor Fernando Fernandes, pastor Caju, tem gente que não libera o milagre porque não acredita naquilo que Deus fala. E aí, vou pagar mico? Isso é impossível, Senhor. E tem gente até que repreende. O sangue de Deus tem poder. E Deus falando, sou eu. Sabe por que você já não identifica a voz de Deus? Porque você perdeu a intimidade. Há muito tempo você não ora. Há muito tempo você não lê a palavra. E quando Deus fala com você, você nem sabe quem está falando com você. Eu quero te chamar a voltar à primeira essência, a você voltar às primeiras obras, a você investir tempo da sua vida para ouvir Deus, para falar com Deus e para ser boca de Deus, voz profética. Deus está chamando Ezequiel para ser voz profética. Deus podia lá do céu fazer assim, ó, e tudo acontecia, mas Deus nunca faz assim. Deus quer usar alguém, Deus quer usar alguém como você, para que o nome dele seja glorificado. É quando alguém diz que não tem mais jeito, que Deus vai te usar, e o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. É o ano de viver o de repente, é o ano de viver uma história nova, é o ano de reviver a vida em Cristo Jesus. Aleluia. Fala, filho do homem, fala para esses ossos. Alguém diria, que loucura é essa? Falar para ossos secos? Ouvir a voz do Senhor. Não é a sua voz, é a voz do Senhor. Não é a sua inteligência, é a sabedoria do Senhor. Não é o teu braço, é a mão forte do Senhor. Não é aquilo que você pensa, é o que Deus já determinou. Você só precisa obedecer. E quando você obedece, Deus faz coisas que você nunca viu. Eu vim aqui liberar uma palavra de vitória para você. Você vai viver dias inexplicáveis. Ninguém vai conseguir entender. Deus vai te surpreender. Coisas que você ainda não viveu acontecerão sobre a sua vida. Milagre que você nunca ouviu, Deus vai fazer brotar através da sua vida, onde estava tudo perdido. Ouça a voz de Deus. Eu estou como Ezequiel, falando que Deus falou comigo. Valdir, fala, igreja, ouvi a voz do Senhor. E eu estou falando que Deus me determinou para falar com você. Se prepare, porque esses próximos dias serão dias inesquecíveis de milagres e vitórias. Causas que estavam perdidas, causas que não tinha mais jeito, que o advogado disse, eu tentei, eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu podia, mas deu errado. O advogado que nunca perdeu uma causa, o advogado das causas perdidas, Jesus Cristo, o nosso advogado, está dizendo, eu sou aquele que tiro de baixo e coloco em cima. Eu sou aquele que dou ordem, e quando eu dou ordem, o juiz tem que assinar. Eu sou aquele que quando eu mando, tem que carimbar, e o meu carimbo é de vitória, não é de derrota, é de ganho, não é de perda. O meu carimbo é para trazer paz e alegria. Oh, aleluia, aleluia. Eu vejo nessa igreja pessoas que acreditam, pessoas que vibram com essa palavra e recebem essa palavra porque sabe, não é palavra humana, é palavra do céu, é o que Deus já está falando para a igreja. E aquele que crê verá, e aquele que acredita receberá, e aquele que crê viverá um novo tempo para a glória do Senhor. Aleluia. Profetiza. E o Senhor diz assim, você tem que fazer, assim você precisa fazer. A minha pergunta, você tem parado para ouvir a voz de Deus? Você tem escutado a voz de Deus? Ou será que o momento é tão difícil que você já não consegue mais ouvir a voz de Deus? Você tem que sair do meio dessa multidão. É por isso que o profeta diz, Deus me levou em espírito. Só levou ele, pastor Antônio. Não levou a multidão, pastora Verônica. Me levou em espírito, pastor Alexander.
e me colocou no meio de um vale e falou comigo, e eu ouvi a voz de Deus. Você tem que sair do meio dessa multidão, essa multidão que ecoa a derrota, essa multidão que diz que você não vai conseguir, essa multidão que disse já era. Saia do meio desses agoureiros, saia do meio desses perdedores, se una ao que Deus já está dizendo, porque se você pode crer, Deus tudo pode fazer. E quando a gente acredita, a gente obedece. E agora Ezequiel começa a profetizar, dizendo: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A última coisa que Deus diz que vai fazer é colocar o espírito. Sabe por quê, pastores? Porque a primeira coisa que se perdeu foi o espírito. Quando se perde a presença de Deus, começa a morrer. Deus diz: olha, eu vou trazer tendões, vou trazer carne, vou trazer pele, e por fim ele diz: porei o meu espírito. Deus está dizendo o seguinte: o que você perdeu primeiro é o último que eu vou te dar. Aleluia, revelação de Deus. Porque perdeu? Porque perdeu o espírito primeiro, porque perdeu a sensibilidade, porque perdeu a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E quando perde o espírito, perde tudo, vai perdendo tudo, vai perdendo, perde família, perde saúde, perde dinheiro, perde alegria, perde a graça, talvez em ordem alternadas, mas vai perdendo, e chega a um ponto de virar ossos sequíssimos. Mas eu sou profeta de Deus nessa hora, nesse lugar. Não importa como você chegou, se ainda tem carne ou se não tem mais carne, se ainda tem tendões ou se não tem tendões, se tem pele ainda, mas não tem espírito. Assim diz o Senhor. Foi o que Ezequiel fez. Assim diz o Senhor a essa congregação: eu trarei de volta tudo que vocês perderam. Vocês perderam carne, eu vou trazer carne de volta. Vocês perderam tendões, o que dá impulso, o que traz movimento, eu vou trazer movimento de volta. Vocês perderam pele, o que esconde, o que dá beleza, eu vou trazer beleza de volta. Vocês perderam o meu espírito, eu trarei o meu espírito de volta. Eu venho aqui declarar sobre a sua vida que a história não vai acabar em derrota. A história não vai terminar assim. Tem milagre de Deus para você. Eu quero falar com você, é com você mesmo que precisa tomar uma decisão radical, uma decisão de receber Jesus como seu Senhor. Veja bem, se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina alguém que conhece Jesus, que sabe que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, e morrer sem Jesus. Envie uma mensagem para o WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. Escreva: eu recebo, e eu tenho certeza, esse é o código que o Espírito Santo precisa para mudar a sua história. Eu tenho certeza, nova vida para você, uma nova página, um novo tempo de alegria e vitória. Deus te abençoe rica e abundantemente. Que tal um plano de saúde que realmente atenda às suas necessidades? Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Plano de Saúde, empresa do Grupo Amparo, com 10 anos de experiência em atendimento assistencial 24 horas. Amparo Consultoria pode te ajudar. Ligue agora e converse com um dos nossos consultores, 3584-3242, ou pelo WhatsApp 97013-9196. Mais informações: www.segurosamparo.com.br. Venha ser Amparo você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores.
A rotina de trabalho e estudos é pesada. A gente vai de um lado para o outro sem parar. Uma reunião aqui, cliente para atender ali, faculdade. Para aguentar essa correria, o nosso carro tem que estar protegido contra todos os problemas. Ficar sem o meu carro seria desesperador. Ainda bem que a Alamo existe. A Alamo me deixa tranquilo para encarar os problemas do dia a dia. Roubo, furto, colisão não me preocupam mais. E tudo isso com assistência 24 horas. Agora, minha vida está mais suave e o meu carro muito mais protegido. Alamo Smart, a evolução da proteção veicular. Mais informações, alamosmart.com.br e 21 3812 4460. Olá, povo abençoado, graças e paz. Aqui quem fala é o William Nascimento, passando aqui para te fazer um convite especial. Tuas mãos de cravos, é hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Glória a Deus. Dia 13 de março, domingo, estaremos juntos no encontro de amigos especiais. E você é o nosso convidado. Que Deus abençoe, te espero lá, hein?